Bom, então boa noite de novo, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de saneamento. Nós vamos continuar conversando sobre drenagem urbana. Hoje o nosso foco vai ser o sistema de macro drenagem urbana, tá? A gente comentou na aula passada que a drenagem se divide em dois sistemas, né? O sistema de microdrenagem, que é a drenagem que vai coletar, que vai manejar as águas pluviais dentro dos lotes, dentro dos bairros, né, em ambientes menores. E nós temos o sistema de macrodrenagem, que é a drenagem do fundo do vale, né, que vai drenar o rio principal da bacia hidrográfica que nós estivermos estudando. Então, hoje nosso foco vai ser a macrodrenagem, tá? Posteriormente, a gente vai entrar aí na microdrenagem e no projeto da microdrenagem também, ok? Então, só recapitulando, né, alguns conceitos que nós vimos na aula passada, tá? Drenagem, né, é a rede de infraestrutura da cidade, tida como um dos seus equipamentos urbanos, né? Então, teoricamente, toda cidade deveria ter o seu sistema de drenagem, tá? A drenagem ela faz parte do conjunto de sistemas que compõem o leque de saneamento ambiental, né? Esse leque de saneamento ambiental, nós já vimos, é composto por abastecimento de água. Eu não canso de falar isso aqui, pelo menos isso aqui vocês vão aprender. Abastecimento de água, esgoto, né? Esgotamento sanitário, drenagem urbana, e, né, que é o manejo de águas pluviais e lixo, né? E recolhimento aqui de coleta de resíduos sólidos. Esses são aí os elementos que compõem o saneamento básico, né, o saneamento ambiental. Então, a drenagem, ela é responsável pela coleta, pelo manejo e pela disposição das águas pluviais em corpos d'água que estão aptos para a sua recepção, né? Esses corpos d'água aqui, que vão receber a água da drenagem, é o mesmo corpo d'água que a gente vai captar novamente, né, para o abastecimento. Então, o ciclo, ele é sem fim, né? O ciclo é o ciclo exatamente porque ele não tem pontas lineares. Ele termina exatamente onde ele começa, né? Do manancial vai para captação, que vai para o tratamento, vai para a distribuição, da distribuição passa para o recolhimento, que vai recolher, tratar essa água utilizada, né? Seja ela em forma de esgoto ou em forma de drenagem, né? São as duas águas que saem, que vêm da cidade, da rede, da habitação de volta para o oceano, para o manancial. Elas vêm em formato de esgoto e drenagem, né? Muitas vezes com resíduos sólidos também, que não deveria, né? Mas aí coisas, como eu já disse, nosso subdesenvolvimento enquanto país, isso aí já naturalizou, né? Apesar de não ser tão natural assim. E aí vem em formato de drenagem e esgoto, e antes de cair dentro do manancial novamente, deve receber um tratamento adequado, tá? Então, tanto a água que vai vir da drenagem deve estar tratada, quanto o manancial deve ser mantido também, né, em níveis aceitáveis aí para receber essa água. É aquela questão da conservação dos mananciais que nós vimos lá no comecinho. Então, ela é composta aí pelo sistema de macrodrenagem e sistema de microdrenagem, tá? E uma rede de drenagem que apresente um mau funcionamento, ele é mal com U aqui, tá? Coloquei mal com L, que apresente um mau funcionamento, é responsável por enchentes severas, tá? Com grandes áreas alagadas, causando aí prejuízos e expondo a população a diversos riscos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a falta de uma boa drenagem, né? De uma drenagem que tenha um bom funcionamento. Então, hoje nós vamos focar aqui na macrodrenagem, né? Ver alguns elementos da macrodrenagem, vamos começar. Talvez a gente fale, talvez não, nós vamos continuar falando ainda de macrodrenagem na aula que vem, né? Para a gente entender esse sistema maior. Claro que projetos de drenagem macro, eles são bem mais complexos, né? Aqui a gente vai focar nos projetos de microdrenagem, que são mais aplicáveis aos projetos de redes de distribuição que a gente fez aqui. Então, são bem mais complementares.
a gente fazer um projeto completo de um bairro, digamos assim, né? Mas os nortes da macrodrenagem eu quero dar também, que é para vocês entenderem um todo, antes de virem para o menor, né? A gente tem que ter a visão holística aí dos nossos problemas. Então, os objetivos dessa aula de hoje são muitos, tá? A gente vai conceituar aí as obras de macrodrenagem, né? Que são obras de afastamento e de contenção, discutir um pouco sobre como planejar essa macrodrenagem, apresentar os elementos que compõem o projeto da macrodrenagem, apresentar também as técnicas de dimensionamento hidrológico e dimensionamento hidráulico da macrodrenagem. Tá? A gente vai focar nesses dois, mas são mais etapas do dimensionamento. Apresentar os tipos de canais e túneis que existem, né? Discutir a necessidade da manutenção. Eu acho que a gente já vem discutindo isso desde a aula passada, mas não custa nada bater um pouco mais nesse assunto. E vou mostrar aqui alguns cuidados e recomendações, né, para o projeto de macrodrenagem que a gente vem a fazer. Lembrando, a gente está fazendo aqui projeto de macrodrenagem urbana, tá? A gente vai focar nos rios urbanos, corpos d'água que passam dentro de zonas urbanizadas. A gente não está falando de grandes rios aqui, de grandes barragens. A gente está falando tudo voltado para elementos urbanos. Então, a macrodrenagem em si, ela é um conjunto de ações estruturais e não estruturais, né, destinadas a controlar cheias para evitar inundações e suas consequências. A gente já comentou, né, também anteriormente que o conjunto de ações estruturais, eles são as ações... Nossa, não vai dar para ver. Se eu colocar branco, são as ações de engenharia propriamente dita, né? E o conjunto de ações não estruturais, eles são ações educacionais. Tá? Então, nas ações estruturais, a gente vai intervir de forma definitiva, né? A gente vai chegar, vai construir um equipamento, vai propor uma obra que resolva a solução do problema. Enquanto na não estrutural, a gente vai educar sociopoliticamente a população para que essa obra estrutural consiga funcionar e tenha aí durabilidade por toda a sua vida de projeto. Porque não adianta a gente dimensionar uma coisa e acontecer outra, que a gente vai ver aqui o que é que pode acontecer, né, por falta aí de medidas não estruturais. Então, as não estruturais elas são muito mais baratas, né, de se aplicar, em contrapartida são bem difíceis também. Né? A gente vai comentar mais também. E aí a gente quer controlar as cheias, né, porque quando a gente tem excesso de cheia, a gente tem inundação. Quando tem inundação, a gente viu o que é que acontece, né? Então, as nossas estruturas de macrodrenagem, elas se destinam a conduzir, né, as águas captadas pela drenagem primária. Essa drenagem primária aqui é a nossa rede de microdrenagem, tá? De microdrenagem. E aí, quando a micro joga a água dentro da rede de macrodrenagem, a macro dá o prosseguimento aí ao escoamento, né, dos deflúvios que são oriundos de ruas, de sarjetas, de valas, galerias, né, que são aí elementos anteriormente englobados como estruturas de microdrenagem. Então, todos esses elementos aqui, sarjeta, vala, galeria, são elementos de microdrenagem que nós vamos dimensionar aqui posteriormente, tá? O objetivo da macrodrenagem, então, né, é minimizar riscos e prejuízos em áreas de extensão significativa, prejuízos esses que são causados por cheias com períodos de retorno relativamente grandes, tá? Período de retorno, conceito lá da hidrologia, né, é um conceito estatístico aí, é um dado probabilístico que nos dá a probabilidade de um evento de cheia máxima acontecer num determinado tempo, né? Num determinado período aí de X anos. Então, a gente vai resgatar vários conceitos hidrológicos aqui também. Esse mapa aqui, ele é um mapa bem antigo, mas eu não achei um mapa mais atual, tá? Procurei loucamente, mas não encontrei. Ele é oriundo do censo do IBGE de 2000, tá? A gente já teve o censo de 2010, né? Mas eu não vi um mapa pronto como esse. Talvez tenha os dados,
para produzir o mapa, mas eu não tinha tempo. Então eu fui lá no IBGE e procurei a extensão da macrodrenagem no país, tá? A extensão da rede de macrodrenagem. Então, não sei se dá para vocês verem, mas aqui está a escala e tá os pontinhos aqui distribuídos pelo país, né? Totalmente de acordo com a extensão quilométrica da rede. Então, nós temos aí redes de até 50 quilômetros, indo aí a rede de mais de 5.000 quilômetros de extensão, né? Se a gente olhar a densidade dos pontinhos, não vai dar para a gente quantificar aqui o tamanho, porque eu mudei a escala da legenda para ficar um pouco maior, mas só pela cor, a gente consegue ver aqui que na região nordeste, né, nordeste meio que semiárido aqui, porque pega ainda aqui o norte de Minas Gerais, ó, basicamente quase o semiárido brasileiro inteiro, né? A gente tem aí redes de macrodrenagem bem simplórias, municípios aí com redes de macrodrenagem chegando aí a no máximo 200 ou 500, né, quilômetros de extensão, que aqui em Salvador, Recife, são bolinhas, Fortaleza, são bolinhas mais escurinhas, né? Então, a gente tem aí uma rede de drenagem bem pobrinha. Se a gente olhar para o norte, então, nem se compara, né? São pouquíssimas redes de drenagem, de macrodrenagem que nós temos construídas. Tínhamos, né? Isso em 2000. Tem que ver como está essa conjuntura aí 20 anos depois, né? Já se passaram 20 anos do censo de 2000. Nossa, faz 20 anos que eu entrei na quinta série do ensino fundamental 2. Então, e aqui, se a gente olhar para a região sudeste, principalmente, né, se a gente focar na região sudeste aqui, nós vamos ver que a densidade de malha de macrodrenagem é muito mais desenvolvida, né? Lá, a gente tem aqui as maiores cidades do país, né, urbanamente falando, com maiores densidades, maiores índices de produto interno bruto, de PIB, desenvolvimento econômico. Todos os nossos índices aí, topzera, né, estão lá na região sudeste, né, os índices que importam aí para o senso comum. Então, a gente pode observar que lá também os projetos de drenagem, né, a rede de drenagem é bem mais desenvolvida, bem mais ampliada do que em outras regiões do país. Tá? Então, aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Vamos aí, eu vou atrás depois de fazer esse mapa mais atualizado. Ele deve existir, eu não acredito, né? Mas eu não encontrei ele prontinho assim, que esse aqui eu tirei do próprio site do IBGE, né? Do Atlas do Saneamento do censo de 2000. Mas é para ter um de 2010, mas eu realmente não achei, tá? Então, assim, as obras usuais de macrodrenagem, né, elas são aplicadas nas seguintes funções. Na retificação e ampliação das seções de canais naturais, tá? Retificação de tornar reto mesmo, de regularizar seções. Tipo, a seção do rio, ela é assim, né? A seção do leito do rio é assim. Eu venho aqui, trago o Cid Gomes, e aí a gente transforma essa seçãozinha aqui numa seção regular, né? E retificada, tá? Então isso é muito comum, nossos rios urbanos são basicamente todos retificados, né? E além de retificar, a gente faz a ampliação da seção aí de canais naturais. Também a construção de canais artificiais. Aqui no Nordeste, principalmente, a gente utiliza muito canais como meio de transporte de água, né? Porque é um elemento que é muito mais barato de se manter do que um conduto forçado, então a gente utiliza bastante. Então a gente utiliza muito a macrodrenagem para construir canais artificiais. Galerias de grandes dimensões também, a macrodrenagem ela é para isso, né, para coletar aí diversos pontos e juntar todo mundo numa super galeria. Estruturas auxiliares de controle também, né, como dissipação de energia, né, para fazer aí o ressalto hidráulico. A dissipação de energia oriunda aí do ressalto hidráulico, né? Alguém lembra como é que a gente cria um ressalto hidráulico? Eu faço aqui uma barreira, né? Aí a água vem acumulando e cria uma queda d'água para dissipar a energia aqui através do ressalto. Nossa última prática do laboratório de hidráulica. Amortecimento de picos, né? Proteção contra erosões e assoreamento. Erosão e assoreamento são duas coisas que matam qualquer leito de rio,
né? Não tem rio que sobreviva praticamente à erosão e assoreamento, né? O Banabuiú que o diga, né? Então, assim, é muito complicado, porque a erosão ela é um processo que cada vez interfere mais. Eu lembro que hoje a gente fala pouquíssimo de erosão, né? As crianças de hoje falam pouquíssimo de erosão. Na minha época de escola, né, há 25 anos atrás, era o que bombava, era a erosão a gente sabia o que acontecia, a gente via o ambiente se transformando. Hoje não, parece que naturalizou, sabe? Eu estava lendo, né, artigos aí sobre o processo de desertificação dos municípios cearenses, e a gente tem aí mais de 90% dos municípios do estado entrando em estado, já em estado de desertificação, ou entrando, né? E a galera não se alarma disso. As novas gerações que estão vindo aí não tem consciência disso. E a gente não pode deixar de perder esse conceito, que ele realmente não saiu de moda e continua prejudicando aí os leitos dos nossos rios. E a gente está vendo, sentindo na pele que os problemas hídricos só tendem a piorar, né? Não só de gestão, mas também de efeitos naturais. Então a gente tem que ter cuidado. E o assoreamento do rio é exatamente o efeito da erosão, né? A erosão baixa o grau de protetibilidade aí das margens do rio, e aí quando a água vem através do escoamento superficial de uma superfície já totalmente desmatada e desagregada, vem trazendo junto aí altos sedimentos que vão acabar se acumulando no fundo da seção e vão diminuir aqui, né, a profundidade de tantos sedimentos que vai se depositar lá no fundo da seção do canal, tá bom? E também, né, auxilia aí na travessia e estações de bombeamento. Então, essas são aqui as obras usuais que a gente vai aplicar a macrodrenagem. Antes da gente entrar nessas aplicações propriamente ditas, vamos ver aqui um pouco sobre as medidas, né, tanto as estruturais quanto as medidas não estruturais que nós temos. Nós temos dois tipos de medidas estruturais. O primeiro delas, né, o primeiro tipo dessas medidas, lembrando, medidas estruturais são aquelas que são provenientes da engenharia mesmo, né? São as nossas obras de engenharia, é o que a gente projeta para fazer, né? É o que a gente estuda para fazer, não são as obras aí, são as medidas estruturais. Então, o primeiro tipo são as obras de afastamento de cheias, né? Que aí, entre as obras de afastamento de cheias, a gente tem a micro e a macrodrenagem, a reversão de bacias e os diques de contenção, tá? A macrodrenagem é o que nós vamos estudar aqui hoje. A micro a gente vai estudar mais na frente. Reversão de bacias e diques de contenção são medidas estruturais também que podem ser aplicadas. Não está no nosso plano, a gente pode até comentar depois, se sobrar um pouco de tempo, né? A reversão de bacias consiste em a gente trazer o rio principal de uma bacia para o seu sentido original, né? Porque por algum motivo de mudança, o rio mudou de sentido. E os diques de contenção são elementos que estão lá para conter aí, né, a velocidade da cheia. Então, essas obras de afastamento, elas vão retardando o efeito da cheia sobre a bacia hidrográfica. E a gente tem a obra de contenção, tá? As obras de contenção, elas são de dois tipos, as soleiras e os reservatórios. Soleira que a gente coloca no canal para poder fazer a barreirinha, né, e aí conter um pouco mais a cheia. E o reservatório é que eu vou acumular uma quantidade de água, uma quantidade da minha fonte, e aí a minha cheia eu vou ter menos volume escoando, porque uma parte vai estar reservada. Então, a gente tem esses dois tipos aí de medidas estruturais, tá? Os critérios de projeto para essas medidas estruturais são o período de retorno, né? Que aí o período de retorno ele aborda aí tanto condições sociais, econômicas e culturais. A gente tem que entender o funcionamento social daquela zona que a gente vai intervir, porque se é uma comunidade com maior IDH, né, com maior índice de educação, a gente tem menos gastos com manutenção. Se é uma comunidade com um IDH mais baixo, com índices educacionais mais baixos, a gente vai ter mais gastos com manutenção, a gente vai ter mais propensão a cheias, porque a gente vai ter mais poluição, a gente vai ter mais resíduo.
Então, o costume do local que a gente vai intervir, ele interfere diretamente no período de retorno. Então, é o nosso primeiro critério para a gente fazer aí qualquer intervenção, qualquer medida de macro-drenagem. A produção de sedimentos, né, a gente também tem que ver isso, né, nessa relação aí entre galerias e canais. Como eu já falei, sedimentos se sedimentam no fundo do nosso elemento. E quando eu tenho sedimentação no fundo, eu diminuo a minha lâmina d'água e isso aí faz com que haja transbordamentos, né, extravasamentos, com que eu mude, inclusive, o meu regime de escoamento dentro de uma galeria. Então, isso não é muito bacana. Os coeficientes de rugosidade, que aí depende do material que a gente vai colocar, né? A ocupação máxima da bacia, então, estudo de bacia hidrográfica fundamental, para a gente saber o quanto que aquela bacia suporta de ocupação. Nós temos aí algumas precauções também a se tomar para esses níveis estruturais, né? Que são os riscos de rompimento e a ocupação do leito maior. A ocupação do leito maior aqui é a ocupação do leito maior do rio principal. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Se a gente pegar o corte de uma seção transversal de uma bacia hidrográfica, o que a gente tem? A gente tem aqui o rio, né, bonitinho. Aí a gente tem aqui a planície de inundação menor. Não ficaram iguais, mas paciência. E a gente tem ainda aqui, né, a planície de inundação maior. Aqui é o nosso Talveg. Aí aqui vem nosso leito menor. E tudo isso aqui é o leito maior do rio. Então, quando a gente vai começar a ocupação urbana ela deve começar fora dos limites do leito maior, tá? Se a gente ocupar o leito maior aqui, em algum momento da vida, que esse rio vai transbordar e vai ocupar o seu local aqui natural, ele vai inundar, vai causar esse problema, né? Então, tem que ter cuidado aí com a ocupação do leito maior do rio principal. O ideal é que ele não seja ocupado. Se ele for ocupado, aí tem que ter um trabalho de drenagem muito bem feito para evitar caos, né? Aí, quando tiver os eventos de sinistro. Mas o certo é não ocupar de jeito nenhum. A gente não pode ter aqui essas casinhas bonitinhas. O Caio não está aqui hoje, eu não posso nem falar. O Caio não pode morar na beira do Rio Jaguaribe, né? Porque senão vai inundar quando o rio encher. Então, e os riscos de rompimento, né? Transbordo, é rompimento de galeria fechada. Esses riscos, eles são realmente reais e tem que ser estudado e tomar as devidas precauções para que isso não aconteça. Por exemplo, galerias fechadas. Galerias fechadas, que a gente viu lá em hidráulico, né? A gente tem que, quando a gente vai dimensionar como conduto livre, a altura da lâmina d'água é essa aqui, ó. Y0. Então, a gente tem duas condições aqui de eficiência máxima para essa vazão, né? Considerando, para esse escoamento, considerando que esse aqui seja o diâmetro total. Se a gente quiser aqui a condição de vazão máxima dentro dessa galeria, a gente adota que o Y0 é 94% do diâmetro. E para a condição de velocidade máxima, nosso Y0 ele é 0,81 do diâmetro. Né? Só que se a gente colocar a condição de vazão máxima numa galeria dessa, 94% já é muito próximo da seção plena, né? Então, acaba que a gente, na prática, utiliza aí, né, 75% no máximo de relação entre os dois. Então, na prática, Y0 vai ser no máximo 75% de D, né, para evitar aí problemas, né, tipo de risco de rompimento. Então, a gente vai tomando uma série de precauções para evitar esses problemas maiores, tá? Desvantagens, né, das medidas estruturais. Execução de obra é sempre uma desvantagem. A gente tem que parar tudo para executar a obra. Obra de drenagem.
vocês devem ter, antes da pandemia, devem ter alguma vez na vida, né, nesse último ano, ter passado ali pelas obras da Beira-Mar, né, de drenagem ali da Beira-Mar. Então, é uma chateação, né, uma coisa chata mesmo. Então, é uma desvantagem, é uma obra super necessária, mas a desvantagem é a execução da obra, porque a gente está mexendo com o pavimento, né, a gente está mexendo com a vida da cidade, aí tudo tem que se modificar. Em Calcaia também, pois é, tudo se modifica por conta de uma obra dessa, né, de superestrutura. A intervenção na drenagem natural é uma desvantagem também, porque, como diria meu pai, na natureza tudo é perfeito, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ocupar o espaço natural, a gente vai fazendo essas intervenções, a gente muda os cursos naturais. Eu vou já mostrar um exemplo aqui bem clássico para vocês. Tá? Aqui de Fortaleza, inclusive, hoje eu foquei bastante no município. E toda e qualquer intervenção na drenagem natural gera consequências, né? Porque o caminho natural ele vai ser nos eventos de pico, né? Tanto de extrema cheia tanto quanto extrema seca, a tendência do ambiente é ir ao seu natural. Então, o rio, se ele seca totalmente, quando ele vai encher de novo, ele quer voltar ao seu curso de origem natural. Então, a drenagem natural vai ser modificada e aí o ambiente entra, né, em desequilíbrio também. A intervenção no canal, né, a gente tem que fazer essas intervenções, né, no canal o tempo todo. Os efeitos localizados, que é o deslocamento das inundações, né, quando a gente muda o curso natural do rio para canalizar ele, a gente desloca a inundação. Alto custo, porque a gente tem que ter investimentos concentrados e obras de drenagem são caríssimas, né? Tudo é muito caro, é um altíssimo custo mesmo e é um investimento localizado ali, naquele ponto. Então, tem essa desvantagem, mas como eu digo, é uma necessidade. Né? A gente tem os riscos hidrológicos por conta desse desequilíbrio causado pelas intervenções, né, no desvio natural, no curso natural da água. Isso traz a alteração do comportamento hidrológico da bacia, né? A gente tem também a operação e a manutenção, não é só construir o canal, não é só construir a obra, né? Tem que operar e tem que principalmente manter. E os impactos ambientais, né? Como tudo isso aqui geram aí esses impactos ambientais, que vai desde a mudança do leito do rio, a modificação da fauna e da flora naturais, né? A gente tem aí modificação, perda de vegetação, extinção de vegetação nativa, uma série aí de impactos ambientais que vêm como desvantagens, áreas desmatadas, né, para construir, desapropriação, etc, né? As medidas não estruturais, tá? Elas são bem vantajosas, né? Em detrimento às medidas estruturais. Então, assim, as medidas não estruturais, elas apoiam-se em aspectos de caráter sociopolíticos, né? Como a educação da população e participação pública, são medidas de conscientização e são medidas aplicáveis a longo prazo, né? Enquanto as estruturais, assim que fica pronto, também não é curto prazo, porque demora para ficar pronto, mas assim que fica pronto, já está ali para ser aplicado de imediato. As não estruturais você começa hoje para dar para a próxima geração colher os frutos, né? Então, é uma coisa a longo prazo, um processo de conscientização lento, de reeducação populacional principalmente. E aí tem um custo muito mais baixo, né? Mas nem por isso tem uma aplicação mais fácil, porque apesar de não ter um custo altíssimo de uma obra de saneamento, existem os custos, claro, né? Existem os profissionais sociopolíticos que vão ser direcionados para isso, socioeducativos que vão ser direcionados para isso, mas, gente, é muito difícil mudar cultura, mudar costumes, muito difícil mesmo. Então, não é por ser mais barata que é mais fácil de aplicar, né? Lidar com cabeça de gente é um negócio complicado, hein? Mas as principais vantagens mesmo é a postergação aí, né? Não é postergação, vai ficar para a posteridade, né? Para a posteridade, os efeitos positivos, e o custo é realmente bem mais baixo. Na hora que conseguir ser implantado,
Aí fica bom, tá? Então, o armazenamento artificial, né, que é o que a gente acaba fazendo, tem um objetivo aí de repor ou aumentar o armazenamento perdido pela alteração do uso e ocupação do solo, né, que vem da urbanização e da agricultura, principalmente, com o objetivo aí de retardar a taxa de resposta ao escoamento superficial, né, nas áreas pavimentadas e nos sistemas de drenagem artificial. Então, a gente acaba optando por fazer aí mecanismos de armazenamentos artificiais, né, que são os nossos canais artificiais, são as nossas galerias, são os nossos reservatórios, né, esses equipamentos, ele tem aí o objetivo de armazenar toda a água residual que a gente tiver aí que for oriunda, né, do escoamento superficial na nossa área. No nosso caso, para o urbano, né, para a drenagem urbana, é o solo urbanizado, né? O solo urbanizado, ele é impermeabilizado. Uma bacia, quando é impermeabilizada, o tempo de concentração dela diminui, né? Então, se o tempo diminui, a gente tem aí uma maior propensão a cheios, tá? E aí não fica bom, não fica legal. E aí aqui eu vou falar um pouco sobre as diretrizes do projeto de macrodrenagem, tá? Nós temos aí a primeira diretriz que a gente pode fazer, né? Que é o afastamento rápido dos excessos de água, que é aqui que a gente vai focar, inclusive, né? Nessa nossa discussão, nós vamos focar nesse afastamento rápido dos excessos de água, que são melhorias e retificações no canal ou canalizações completas, né, de leitos de rio. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Não sei se vocês estão reconhecendo essas fotos, mas isso aqui é a nossa boa e velha Avenida Aguanambi, antes da obra, né, Aguanambi. E isso aqui é o Parque do Pajeú, tá? Então, o que é que aconteceu aqui, né? A Avenida Aguanambi, o famoso canal da Aguanambi, que eu fui procurar essa foto hoje, eu achei zilhões de reportagens de acidentes dentro desse canal, e a galera caía muito dentro do canal da Aguanambi, é impressionante. Ele foi feito para retificar, né, a seção do canal, a seção do rio Aguanambi. Isso aqui originalmente era um rio. Um pouco antes da reforma, né, já era um esgotão a céu aberto, todo mundo sabia disso, a gente passava por Aguanambi, era exportável. Mas inicialmente era um rio, né, e ele foi retificado aí através do canal da Aguanambi, né, que vivia enchendo, né, toda vida que chovia o canal, toda vida não, mas por várias vezes chovia, o canal transbordava. Nessa foto aqui a gente consegue ver muito bem porquê, né, ó, isso aqui tudo é sedimento, ó, que não devia estar aqui, né, a gente tem, ó, sedimentação, assoreamento, galera, isso aqui é assoreamento do canal. Soreamento, tá? E aí quando tem um volume de chuva totalmente impermeabilizado ao redor, né? A aguinha, ó, vinha toda aqui para dentro, né? Tá aqui as galerias de drenagem, as coletas de microdrenagem aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, esse buraquinho aqui é uma microdrenagem que vem e aí, ó, joga a aguinha aqui dentro, né? Na chuva. Então, galera entupia isso aqui, jogava lixo dentro do canal, caía carro dentro, sofá, colchão, cama, tudo que se possa imaginar. E aí, quando chovia mais forte um pouco, tinha uma intensidade maior, acontecia aí da Aguanambi virar, né, um mini piscinão de ramos, né? Ficava bem alagadinho mesmo. E aqui, o Parque do Pajeú é um exemplo de canalização total do riacho, né, que foi feito, na verdade, um assassinato com o povo do Pajeú. O Riacho Pajeú, ele tem não sei se vocês sabem, né, quem nasceu aqui, Pajeú. Quem nasceu aqui, ou quem já se interessou em estudar a história de Fortaleza, a cidade se desenvolveu às margens do Riacho Pajeú, né? Então ele nasce ali no centro da aldeota e a foz dele é ali no Poço da Graga, lá perto da praia de Iracema. Então a cidade ela foi se desenvolvendo ao redor do Leito do Pajeú. O primeiro mapa de Fortaleza, que foi feito lá pelos jesuítas, né, tem lá 10 casinhas e o traçado do Pajeú, né? Tamanha a importância do riacho
para o desenvolvimento da vila, né? E ele foi matado, né? Simplesmente asfaltaram, pavimentaram a nascente do riacho. E aí, na gestão do Lúcio Alcântara, de 1980, ele foi feito o Parque do Pajeú, né? Onde ele foi totalmente canalizado, com essas bordas aqui artificiais, é bonitinho. Então, ele tem vários trechos em canais e ele tem alguns trechos que ele foi transmitido aí para galerias, né? E ele escoa subterrâneo. Então, e hoje também é altamente poluído. Você passa ali perto, tá ali pelo centro, quando chega nos trechos próximos ao Pajeú, até o cheiro incomoda um pouco. Pelo que eu soube, houve aí uma revitalização do riacho, mas né, ele já foi totalmente matado, né, como diria o Matuto. E outro, né, ele está morto, mas está vivo, né? Como eu disse, basta chover, a Heráclito Graça volta a ser o Pajeú de origem, né? Porque ali aquele pontozinho que mais alaga é exatamente o curso natural do rio, né, que foi desviado, inclusive, quando ele foi feito entre 79 e 82, que foi modificado, né, foi modificado inclusive a foz, foi mudado de lugar. Tá aqui o traçado do Riacho Pajeú, né, ele tem 3 trechos, tá? O trecho Aldeota, o trecho Centro e o trecho Foz. Então, aqui do trecho Aldeota, ele nasce na Joaquim Nabuco, com Heráclito Graça, tá? Heráclito Graça ali entre Joaquim Nabuco e Tiburcio Cavalcante, e acho que é Tiburcio Cavalcante, que cortou aqui a foto, mas ele nasce bem por aqui, tá? Ali pela Joaquim Nabuco, e com Heráclito Graça, né? E aí ele corre, ó, por aqui, tá? Esse tracejado aqui é o Pajeú correndo em galeria de subsolo, certo? Por isso que a gente não vê. Ali na Heráclito Graça, o Pajeú corre por baixo, né? Ele é uma galeria. Só que a galeria não suporta a vazão máxima do rio. E com a ocupação da bacia, né, a bacia totalmente impermeabilizada, porque ali cresceu muito, né, é uma zona altamente urbanizada, a galeria não é suficiente para drenar a vazão. E aí acaba escoando por onde dá, por isso que fica aquela coisa bem, né, bem agradável que era a Graça ali com José Vilar, né, perto próximo ali a João Carvalho, na própria, até a Carlos Vasconcelos também, fica tudo bem inundadinho. E aí ele é subterrâneo. Aqui, ó, tem os trechos onde ele eram os trechos originais, né, dele em subsolo, tá? São esses aqui, ó. Era onde ele já era subsolo, tá? Onde ficou pontilhado, que ele está correndo no subsolo porque foi feito assim, tá bom? Então aqui, subsolo também, né? Ele morre aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aí, mas aqui ele morre, tá? Ele é interrompido aqui e volta, né? Ele tem essa bifurcação. E aí, bem aqui, a gente tem a modificação. Esse era o trajeto original da foz, tá? Do Riacho Pajeú. E hoje a foz dele é bem aqui, tá? Foi mudado daqui para cá, ó. Então foi mudado o curso do rio, né? Tá aqui a Praia de Iracema, que é a antiga ponte metálica, né? O aterrinho. E aí bem aqui era o Poço da Draga, né? Onde ele onde ele tinha a sua foz. E aqui é a atual foz dele, né? Que na verdade é atual desde a década de 80, né? Quando ele foi modificado. Então, são pequenos trechos que ele corre a céu aberto, tá? Então, são só esses trechos aqui, ó, onde se é possível ver o Pajeú, né, correndo a céu aberto. 2 trechos no Aldeota, 3 trechos no centro e pronto. Um riacho que é basicamente o berço aí do município que foi pavimentado aqui a sua nascente. E aí, isso aqui é um exemplo clássico de canalização, né, de um curso d'água natural, tá? Esse é um dos efeitos aí, uma das obras aí de macrodrenagem, um pouco cruel, né? O Pajeú não merecia isso. Mas voltando aqui para as diretrizes, tá? Nós falamos lá das obras de afastamento rápido, né? Dos excessos d'água, que é você canalizar e fazer com que a água corra mais rápido. E nós temos também o amortecimento dos hidrogramas de cheia, tá? Os hidrogramas de cheia nós vimos na aula passada, né? Quanto mais urbano, maior é o pico que dá vazão máxima, né? Parece até a curva do coronavírus, mas não é, né? A do coronavírus ela é assim, que ela é exponencial, ela ainda não fez a nossa curva, então
Quanto maior, mais urbano, maior é a vazão máxima aqui do pico do hidrograma, né? Então, a ideia de amortecer é fazer com que essa vazão máxima, ela diminua, né? É literalmente achatar a curva, tá? E isso é feito através de bacias de detenção ou retenção, que são os chamados piscinões, né? Que constrói esses piscinões aí para poder aglomerar a água, acumular água, ou a retenção no próprio canal através de soleiras, né? Soleiras são esses bichinhos aqui, ó. São esses anteparos aqui, soleiras, né? Que aí a água vem, barra na soleira, percebam que ela tem um formato curvo aqui, né? E aqui ela é tipo uma barragem, né? A cota da soleira. E aí ela faz com que a vazão escoe, a vazão máxima reduza, né? Do escoamento, e aí a gente consegue amortecer um pouco essa curva aí do hidrograma de cheio, tá? Por conta da soleira. A gente cria aqui uma curva de remanso e aí cria uma curva de ressalto mais na frente, que é exatamente para dissipar energia e reduzir mais ainda essa vazão. A água vem daqui, ó, acumula, aí faz a voltinha, né? E cai aqui, criando um ressaltinho, não é muito grande, né? Porque a altura não é tão alta, e aí dissipando um pouco a energia aqui logo após a soleira aí no meio do canal, né? Instalada aí em trechos do canal. Então, vamos falar um pouco sobre o planejamento da macrodrenagem. Tá? Para a gente planejar a macrodrenagem, a gente precisa de uma série de fatores, tá? Então, existe a necessidade de um plano de ação, tanto de curto quanto de longo prazo, e esse plano de ação ele se encontra, né, no plano diretor de drenagem. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu trouxe dados aqui de que cerca de 19% apenas dos municípios do Brasil possuem plano diretor de drenagem, tá? Então, olha como começa tudo errado, né? 19,1% a 19,6%, cerca de 19% dos municípios possuem plano diretor de drenagem. Isso é muito pouco, né? É pouquíssimo mesmo. Então, para a gente conseguir e fazer um bom projeto de macrodrenagem, a gente tem que ter esse plano diretor para a gente coloque aí o plano de ações, né? Tanto de curto quanto de longo prazo. Então, a previsão da ocupação do solo é outro fator super importante, porque a ocupação do solo determina, né, o uso e a ocupação do solo determina todo o futuro da bacia. Não tem como. E a bacia hidrográfica é o berço, né, dos problemas de drenagem, das consequências, digamos assim, né? O uso da bacia é quem vai ditar as consequências, vai dizer o que nós precisamos fazer. Então, a gente tem que ter essa previsão aí de ocupação do solo. Programas de implantação sincronizados com obras de microdrenagem. Não adianta você ir lá limpar a veia principal se as veias arteriais, né, se as artérias não estão funcionando direitinho. Então, tudo tem que ser integralizado, tudo tem que ser universalizado. Cronograma físico e financeiro para a execução das obras, principalmente, né, porque obras de drenagem são obras que vêm do governo, né? Então, obras que vêm do governo são obras licitadas, e aí tem toda a burocracia convencional. E o cronograma físico-financeiro é super importante para que a gente consiga juntar os fundos necessários, né? Ter o investimento necessário para que a obra inicie e finalize. Não adianta só iniciar, não é uma obra que pode ficar pela metade, ela tem que ser concluída, né, em sua integralidade. A avaliação de necessidade de desapropriações, problema sério, né? Porque não basta indenizar, a gente tem que mitigar todos os impactos das mudanças dessas pessoas. Foi o que eu comentei na aula passada, né? A gente tem pessoas morando em zona de risco, aqui em Fortaleza, por exemplo, né? Eu vou falar de onde a gente mora, zonas de risco que o que a prefeitura faz? Tira, indeniza, constrói um conjunto habitacional praticamente fora da cidade, né? Praticamente fora da cidade, e aí coloca essas pessoas para lá, longe de tudo, sem um mínimo de pensamento
da mitigação do impacto que essa mudança vai fazer na pessoa. Eu sei que é muito melhor você morar longe, num lugar que não inunda, do que morar perto em um lugar que inunda. Mas, poxa, vamos pensar no meio termo, vamos pensar numa forma de solucionar o problema de uma forma que fique boa para todo mundo. Né? Não é só indenizar, não é só tirar de um lugar e colocar no outro. Tem toda uma questão de adaptação aí social, de reinclusão, de inclusão social, principalmente, reinclusão não, porque periferia nunca é inclusa em nada, né? Infelizmente a nossa realidade é essa. Então tem todo um processo de inclusão social que merece ser avaliado também, não é só desapropriar, né? Então tem que ter aí essa ponderação. A coordenação com a implantação, né, de outras obras de infraestrutura urbana, pavimentação, é terrível. Você vê a prefeitura consertando uma via, né, ajeitando uma via, 15 dias depois a CAGES vai lá e rasga o pavimento novo. Então, assim, a gente não tem essa coordenação entre empresas que fazem essas implantações da infraestrutura urbana. Então, a gente tem ali companhia de esgoto, né, companhia de água e esgoto, a galeria de drenagem, e nós temos aí o órgão regulador da pavimentação, do pavimento. Então, são 3 órgãos que precisam estar em perfeita harmonia e eu acho que essa galera nem se conhece, porque não é possível, né? Não pode ser possível, é de cair o queixo mesmo. Programa de implantação paralela também de medidas não estruturais, foi aquilo que eu falei, a gente vai construindo a infraestrutura e vai reeducando a população ao mesmo tempo, para que o negócio a longo prazo tenha um efeito, né, mais legal, mais válido. A necessidade aí de avaliação de impactos ambientais, né, não é simplesmente ir lá, colocar mais não sei quantos quilômetros quadrados de aterro e construir mais 55 espigões e ignorar o que vai acontecer no litoral oeste, não, tá? Tem que ser feito toda uma avaliação de impactos ambientais em tudo que a gente vai fazer. E se o impacto for muito grande, for muito significativo, não compensa, tem que buscar outras alternativas. Aprovação das obras, né, e medidas junto à população e aos órgãos competentes também, né, não é só pensou, fez, então tem que ser explicado, né, a obra ali do macro, a gente tem um olhar mais técnico, entende o que é que vai acontecer, ou pelo menos supõe, né, mas em hora nenhuma eu vi transparência da parte da prefeitura em dizer o que é que vai ser feito ali. Eu, por exemplo, suponho muitas coisas pelo que eu vejo no andamento da obra. Então, eu acho que vai ser assim, eu acho que isso, pelo encaminhado da obra, eu tenho a impressão que vai tomar, né, certas direções, mas a população, ela é leiga, cara. Então, todo mundo... Eu conheço pessoas que moram ali perto e a revolta é impressionante, porque acham que vai ficar muito pior, né? Que está vendo o nível da pista subir e acha que a água agora vai descer com mais violência e não que vai ter ali um trabalho de drenagem. Então, assim, é muito complicado, né? Essa falta de transparência entre órgãos gestores e a população. Deveria haver uma conversa para que antes de se começar a obra seja explicado o que vai ser feito e haja aí essa aprovação conjunta de todo mundo que vai se beneficiar depois. Considerar também a melhoria da qualidade das águas pluviais, né? Então é sempre bom tentar garantir a qualidade das águas pluviais, avaliar a possibilidade de medidas preventivas que diminuam a necessidade de obras, né? Tipo manter vasos de inundação naturais, né? Que são zonas mais baixas, que já são zonas de inundação natural. Vamos então aproveitar aquilo ali para evitar fazer corte a termo em outras áreas. Então estudar o ambiente, né, é muito importante, tá? Prever sistemas de fiscalização da ocupação de solo. Lembra que da previsão, ó, o projeto é feito com base nessa previsão aqui. Se a previsão furar, o projeto fura. E aí quando você melhora uma coisa, melhora uma região, tudo muda, né? Todo mundo quer ir para essa região melhorada. E aí muda a previsão de ocupação do solo. Então, se não fizer com margem de aumento, então que fiscalize para que não haja um aumento e que o sistema não entre em deficiência antes do tempo previsto. Então tem que ter esse paralelo aí, sempre, tá? E principalmente, né, conscientizar sobre a importância da manutenção adequada das obras. Além de fazer a obra, tem que manter, né? Porque senão dá problema, não adianta. O projeto de macrodrenagem, por si, né, propriamente dito,
ele possui 3 fases, tá? As fases desse projeto são o projeto preliminar, né? Projeto preliminar que aborda aí dados existentes e visitas ao local, vulgo estudo de campo, estudo da área, né? A gente tem que ir lá, coletar tudo o que for possível. Registro fotográfico, a gente vai a campo, tira foto de tudo como é que tá, né? Faz o contato aí com as entidades envolvidas, localiza as interferências que vão ter que ser removidas, né? E faz aí alguns traçados ali tentativos, que é nada mais do que uma coisa preliminar, onde a gente vai fazer todo o estudo da área que a gente vai aplicar ali a nossa macrodrenagem. Depois disso, depois desse estudo preliminar, a gente vai para o desenvolvimento do projeto básico, tá? O projeto básico, ele traz aí as alternativas restantes, né? A gente tentou aqui, ele selecionou algumas, e aí as que restaram passam para frente, né? Passam para a próxima fase. Aí a gente entra com o levantamento topográfico e as sondagens, tem que fazer estudo de solo, tem que fazer levantamento topográfico, não tem para onde correr. E aí entra na escolha da melhor alternativa, né? O projeto que for a melhor alternativa, ele vai ser o escolhido para que a gente possa aí começar a providenciar documentação para concorrência, né? E formulação de preços, vulgo licitação, né? Que se é obra pública, tem que ser licitado. Não é só pegar a obra do preminho e mandar fazer, não. E por fim, o projeto executivo, né, que é a base do que vai ser feito. Então, tem os desenhos para execução, né, e tem também a execução das interferências. As interferências, elas foram identificadas aqui, no estudo preliminar. E dentro dessa melhor alternativa, já está a retirada das interferências, né? Já está a previsão da retirada. E aqui na execução tem que oferecer uma solução significativa para ela. Tem 2 casas dentro do rio, a gente vai pegar essas 2 famílias e vai colocar em tal lugar, né? Esse tipo de interferência aí que eu estou falando, tá bom? Aí aqui estão 2 fluxogramas também que meio que dá um panorama geral, né, de todo esse processo, tá? Para a gente definir as diretrizes do projeto e para a gente escolher aí a alternativa, né, de engenharia que vai ser avaliada. As diretrizes do projeto são aquelas que eu falei, né? Se vai ser essas aqui, ó. Passei demais. Olha, eu tô passando para frente, louco, é para eu voltar. Se vai ser afastamento rápido ou se vai ser amortecimento de hidrograma de cheia, tá? Vou ter essa de coisa só para mostrar 2 coisas. E a escolha da alternativa de engenharia é para fazer, né, o projeto básico, né, para fazer aí o dimensionamento propriamente dito. Então, a gente tem aí prefeituras, ONGs, né, representantes da sociedade civil se reunindo, coletando dados técnicos que vão desde a análise das estatísticas, né, de chuvas intensas, aí planimetria, topografia, batimetria, geologia, o cadastramento de estruturas que existem no local, né, estudo preliminar, caracterização urbanística da cidade e a caracterização da bacia, as características fisiográficas das bacias e subbacias, né, o estudo da bacia, a simulação das condições atuais de macrodrenagem e o diagnóstico da solução atual da macrodrenagem. E aí tem que ser também feita a caracterização socioeconômica com as restrições ambientais legais, né, e a identificação das interferências. Feito tudo isso, a gente define aí o que é que vai ser feito. Se vai ser feito um amortecimento de hidrograma ou uma canalização do rio, né? E aí, para escolher a melhor alternativa, se define o horizonte de projeto, né? E aí, para fazer isso, aí faz projeção urbanística, projeção da bacia e da cidade, né? Uso, ocupação do solo e da cobertura vegetal, faz-se o estudo de disponibilidade dos materiais de construção e a caracterização geotécnica e geológica da área para fazer os estudos sedimentológicos, condições futuras sem a implantação do projeto. Aí junta tudo isso e propõe-se alternativas urbanísticas para a bacia.
né? E aí vem o plano de reassentamento para a gente ter aí as alternativas de engenharia. E faz-se a simulação das condições futuras, né? Porque aqui foi feita a simulação com as condições atuais. Né? E a gente faz a simulação com as condições futuras, depois de análise econômica e ambiental, é que a gente faz a escolha da alternativa definitiva de engenharia. Então, é um negócio que exige muitas cabeças pensando juntas e analisando juntas para poder dar certo, né? É bem complexo mesmo, não é à toa que existem órgãos e mais órgãos e mais órgãos destinados a isso e parece que não tem nenhum. Para a elaboração do projeto, a gente precisa de alguns elementos, né? Levantamentos topográficos, e aí vão a aerofotogrametria, né? Os arruamentos, o levantamento do arruamento é super importante, né? Que são as curvas de nível. O nivelamento de precisão, né? Que a gente precisa saber o nivelamento perfeito do ambiente. E as seções transversais, né? Que é as seções transversais dos corpos d'água também. Tudo isso aqui é através do levantamento topográfico. Aí a gente faz o levantamento das interferências, tá? Que a gente tem que cadastrar cada interferência dessa, fazer o projeto de demolição e de realocação, né? Fazer os projetos de reassentamento e calcular o custo de cada interferência dessa. E por fim as sondagens, que podem ser a percussão ou pode ser aí a amarração topográfica, né? Sondagens da percussão são os estudos de SPT, são as mais usuais. Quanto às interferências, a interferência que eu estou falando é isso aqui, né? Tipo, isso aqui são diversas interferências. Isso aqui é o Rio Maranguapinho, tá? Rio Maranguapinho. Aqui em Fortaleza, era para o deputado nome dele aqui, né? Maranguapinho. Aqui em Fortaleza, né? Cidade que moramos. E esse rio ele foi revitalizado na gestão da Luiziane. Ela fez um projeto de revitalização do Riacho Maranguapinho, né? Que compõe aí a maior bacia que a gente tem, hidrográfica do município de Fortaleza. A gente tem aqui a bacia do Maranguapinho, basicamente é quase tudo isso. Não, perdão. Maranguapinho é isso aqui. Aí a gente tem a bacia do Cocó, a bacia do Pacoti e a bacia da vertente marítima, né? Então, meio que assim, aqui é o Pacoti e aqui é a vertente marítima. A gente tem 4 bacias hidrográficas no município de Fortaleza, né? Aí aqui são as interferências, né? Que são casas, que são construções, às vezes pontes, né? Que tem no rio, obras civis mesmo, são as interferências. Então a gente tem que retirar tudo isso aqui, e para retirar, meu amigo, tem que vir aqui, é que nem quando a gente vai construir o trilho do metrô. Vai lá, vê quem está morando, cadastra, faz um estudo, vê aonde vai colocar essa galera, faz a proposta, a galera nega e refaz, faz de novo, negocia, até que se dá finalmente o processo de indenização e retirada das interferências. Isso aqui é um mapa de Fortaleza com as áreas de risco, tá? As áreas verdes são as áreas de pouco risco, as áreas vermelhas são as áreas de muito risco. Então, e o que é azul aqui são os nossos rios, tá? A gente tem aqui, ó, o Rio Maranguapinho, que é esse daqui, vermelhinho, tá? Aqui, ó, perto dos rios principais, muita gente morando em área de risco, né? Ó, aqui, Maranguapinho, Cocó, vertente marítima, né? Que aí é Rio Ceará, e Rio Ceará cai em Cocó, né? Então, aqui, né? Toda a parte da beira-mar, né? Toda a parte norte da cidade, próximo ali tem zonas de risco, né? Porque é zona de bacia de inundação. E aqui também, ó, no Pacoti, tá? Então, a gente tem aí essas zonas de risco e toda essa área vermelha é zona que tem muita interferência para se retirar, né? Área de risco, e aí a gente tem... Aqui é porque não dá para ver a legenda, que eu coloquei pouquinho, mas além da área de risco, a gente tem a ocupação, né? Se vocês verem aqui, os pontinhos de ocupação vão muito além aí e é bem perigoso, né? Então, a gente tem que dar aí essa importância para a retirada das interferências de forma bem amena para realocar
todo mundo de forma bem tranquila, tá bom? Para o dimensionamento, a gente tem 4 dimensionamentos que a gente tem que fazer num projeto de macrodrenagem, tá? O dimensionamento hidrológico, que é o primeiro de todos, o estudo da bacia hidrográfica, né? Aqui nada mais é do que o estudo da bacia hidrográfica, que a gente vai interferir. Depois a gente faz o dimensionamento hidráulico, que aí é o dimensionamento das estruturas. Vou botar aqui dos equipamentos, né, que vão ser utilizados, galerias e etc. A gente tem o dimensionamento geotécnico, que aí aqui é o preparo do solo, preparo, barra estudo também, né, do solo que vai receber a nossa intervenção, e o dimensionamento estrutural, né, que aí é o dimensionamento estrutural dos equipamentos que a gente mencionou aqui, né, estrutura, importante aí, das instalações, vou colocar assim. Então, a gente tem aí esses 4 dimensionamentos. Eu preciso entender a hidrologia do local, dizer o que é que vai ter que ter ali, o solo, como é que o solo vai suportar aquele novo equipamento e qual vai ser o dimensionamento estrutural daquele equipamento. Então, tudo isso aí, né, tem que ser feito, tá? São esses 4 dimensionamentos. Eu vou comentar aqui sobre esses dois, ó, hidráulico e hidrológico, tá? O dimensionamento hidrológico, mais uma vez resgatando aqui conceitos de estruturas, né? A gente tem os métodos clássicos, que são o método racional, para uma área de drenagem menor do que 2 km². Os métodos baseados no hidrograma unitário, tá? Que aí são para áreas de drenagem maiores do que 2, já falei isso aqui na aula passada. E os métodos estatísticos, que são raramente utilizados, porque esses dois aqui são bem mais interessantes, tá? O período de retorno, faltou um omitir, né? Ele é o intervalo médio, tá? Para a gente fazer esse dimensionamento hidrológico, a gente tem que conhecer duas coisas, o período de retorno e o risco, tá? O período de retorno, ele é um intervalo médio em anos, em que se espera, né, que uma vazão com um período de retorno definido seja igualada ou superada. Então, a gente tem uma vazão pré-definida máxima para aquela região, e aí houve aqui uma supercheia, né? Aqui, vamos supor que deu uma supercheia de 500 metros cúbicos por segundo. Aí eu quero saber daqui a quanto tempo eu vou ter de novo essa cheia, né? De 500 ou maior do que 500. Então, esse é o período de retorno, tá? É um conceito probabilístico, né? E ele não significa periodicidade, ele significa previsão, tá? Não obrigatoriamente a cada 50 anos vai acontecer uma cheia de 500 metros cúbicos por segundo aqui em Fortaleza. Não é assim, é apenas uma probabilidade. Então, se uma vazão aí que qualquer, né, tem um período de recorrência de 50 anos, isso significa que, em média, essa vazão ela vai ser igualada ou excedida a cada 50 anos. Isso é o período aí, o tempo de retorno. Matematicamente, né, a probabilidade ela é o inverso do período de retorno, ou seja, aí 2% de chance de ser igualada ou excedida em um ano qualquer, tá bom? Os valores usuais para período de retorno em obras de macrodrenagem são 25 a 500 anos. Então, a gente tem aí esses valores usuais. O risco, ele é a probabilidade de uma obra falhar pelo menos uma vez durante toda a sua vida útil, tá? A gente literalmente tem que correr o risco, né? O risco, ele é calculado da seguinte maneira, por essa seguinte equação. 1 menos 1 sobre T, né? Isso aqui é a probabilidade, é o inverso do período de retorno elevado a N, que é a sua vida útil, tá? Então, a gente tem que calcular o risco mesmo para poder fazer os nossos projetos. E aí, nos projetos de macrodrenagem, o risco, ele é aplicado na análise do controle de inundações de um rio, né? Tipo, a gente vai canalizar o rio. E aí,
se der errado, ele vai inundar. Então, eu tenho que calcular o risco dele dar errado. Eu tenho que calcular o risco dessa inundação para poder propor esse projeto, tá? E aí, o que é que eu preciso levar em consideração para poder calcular esse risco? Período de retorno da capacidade de vazão do rio, né? A gente tem que ver qual é a capacidade de vazão do rio que está sendo estudado, o critério de projeto, a escolha da vazão do projeto, né? Aí a gente vai fazer o método aí de modelos de chuva-vazão. Eu coloquei aqui entre parênteses esse programa, que é o ABC6, né? Mais uma vez teremos uma aula de softwares mais na frente um pouquinho. O ABC6, ele é um programa free, né? Oriundo aí da USP, tá? Da PoliUSP, tá? Da Politécnica de Engenharia da USP. PoliUSP. E ele dimensiona, ele é feito aí para fazer, né, o cálculo dos modelos de chuva-vazão para macrodrenagem, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha nele aí mais na frente, tá bom? Pra gente ver como é que faz a aplicação desse softwarezinho, tá? E aí, a gente tem que escolher o tipo de canalização que vai colocar, né, no nosso projeto. Então, basicamente, a gente faz essa análise aí de controle com esses 5 parâmetros. Os tipos de canalização que a gente vai ter são essas aqui, ó. Canal natural, né, não revestido. Canal artificial aberto, também não revestido. Aqui o Cid Gomes veio, passou a reta escavadeira dele e regularizou a seção. Né? O canal artificial aberto, aí já é revestido com algum material. E o canal artificial fechado revestido, né, que são as nossas galerias celulares, que tanto podem ser retangulares como podem ser também circulares ou em outros formatos, mas os mais comuns é retangular e circular. Então, a gente tem aí esses 4 tipos de canalização. Mais na frente, acho que na próxima aula, eu trago detalhes melhores aí de cada um deles, né? Que a gente vai continuar falando de macrodrenagem ainda. Depois que a gente faz dimensionamento hidrológico, a gente vai para o dimensionamento hidráulico, tá? Dimensionamento hidráulico é muito simples, a gente já fez isso há 2 semestres atrás, né? A gente vai pegar a vazão de projeto, que ela vem do dimensionamento hidrológico, né? Com todo esse estudo aqui de período de retorno, o período de retorno ele nos dá isso aqui, né? Quando a gente aplica lá o período de retorno, blá blá blá, a gente consegue, ó, o diagrama de vazão, né? Aqui é tempo por vazão. E aí a gente consegue a nossa vazão aqui de projeto através do hidrograma, né? Da curva do hidrograma. E aí, com essa vazão, a gente vai definir os parâmetros geométricos da seção transversal do canal, né? Da galeria, seja ela trapezoidal, retangular, triangular ou circular. E aí a gente tem largura de fundo. Vou fazer aqui só vou fazer por 2. Largura de topo, né? A altura normal aqui, ó. E aí, com isso, a gente vai ter área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, né? Esses são, e também a gente tem a declividade de fundo, né? Esses aí são parâmetros geométricos do nosso dimensionamento. Na verdade, a declividade, ela vem da topografia. Com isso, a gente tem aí os regimes de escoamento, né? Também pode ser fluvial ou torrencial. Depende do número de fluidos, né? Para fluido menor do que 1, fluido maior do que 1, fluido igual a 1. Então, a gente vai sempre manter nossos dimensionamentos aqui no regime fluvial. E a gente vai utilizar a hipótese adotada aqui. Regime uniforme. Né? A gente vai considerar aqui regime fluvial, escoamento fluvial em regime uniforme, e a gente vai adotar a equação de Manning. Né? A equação de Manning é essa que diz que a altura da lâmina d'água é coeficiente dinâmico dividido aí pelo coeficiente de forma, né? Onde o coeficiente dinâmico é dado pelo coeficiente de Manning vezes a vazão de projeto dividido pela raiz de 0 elevado a 3/8. Se não estavam com saudade disso aqui, é hora de ficar.
né? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar para dimensionar nossas galerias de drenagem. Se for circular, né? Aqui a gente tem o diâmetro D, então D vai ser M sobre o K1, né? O K a gente encontra tabelado, o K1 também, o coeficiente dinâmico aí é a mesma coisa, né? Equação de Mann, oriunda aí, né? Do coeficiente da equação de Chess, tá? Então a gente adota utilizando isso aí. Preciso o quê? Conhecer a minha vazão de projeto. Com a vazão de projeto eu faço todo o dimensionamento do meu canal. Com o dimensionamento do canal, seja ele em seção trapezoidal ou circular, aí eu posso fazer um cálculo da minha estrutura, tá? Para finalizar aqui, estou bem pertinho de finalizar, vou falar um pouco da manutenção, tá? O porquê que é tão importante fazer manutenção nos nossos canais, tá? Aqui, ó, tem a regularização da superfície, né? Percebam que a gente não tem ocupação fora do leito, então é importante manter. Aqui é uma canalização do Tietê, tá? Em São Paulo, década de 70. Tem que fazer o desassoreamento, né? Esse aqui é o desassoreamento, que é vir aqui regularmente, pegar um caminhãozinho e sair tirando, ó, os rejeitos que se acumulam no fundo, para evitar que isso inunde, né, a zona urbana. Manutenção das bordas é super importante, manter a vegetação, a mata ciliar, né, ali próximo, para evitar complicações. Lixo, né, gente, é um negócio assim, impressionante, porque acumula e aí reduz a seção do canal. Como a gente viu aqui, ó, o dimensionamento é para essa altura aqui, que é do nível da água até o fundo. Se eu começo a encher isso aqui de lixo, eu reduzo a minha altura da lâmina d'água. E aí a minha seção, ela foi projetada com essa altura, não com essa. Por isso que dá o problema, né? Então é muito complicado. Aqui também são obras de intervenção de alagamento do rio Tietê, tá? E aqui é um fusquinha tampando uma galeria. Não sei se vocês estão vendo, ó, mas isso aqui é uma galeria circular, tá? Que foi dimensionada como conduto livre e simplesmente o fusquinha foi lá e tampou, entendeu? Então a gente tem que ter aí todo esse cuidado para não ter esse tipo de problema. Então a manutenção ela é super importante. Vou aqui construir um canal show, massa, mas e aí? E depois? Quem é que vai garantir que a vida útil desse canal vai ser, né, atingida por conta de intempéries aí, né, de falta de manutenção? Então aqui é a equipezinha, ó, fazendo a conferência, né, garantindo aí a sessão e tudo dentro das galerias. Tem que fazer vistoria, tem que fazer inspeção, então tem que garantir a manutenção do equipamento. Né, fazer o desassoreamento, principalmente, para evitar que haja o transbordo, né, que ninguém quer. Na hora que um canal desse transborda, que um rio urbano transborda, acontece o que acontece na Aractobras toda a vida, né? Algumas recomendações, tá, finais aqui para projetos de macrodrenagem. Canalizações, né, devem ser consideradas no elenco de medidas de controle de inundações, tá? Canalizar rios ajuda a evitar controle de inundações. Muitas vezes são inevitáveis canalizar, né? A gente muda a seção do rio, muda o curso natural, mas muitas vezes acaba sendo inevitável, mas tem que ser de forma correta, né? Vide Riacho Pajeú é canalizado e acontece a desgraça do mesmo jeito. As canalizações trapezoidais sem revestimento, elas devem ser consideradas em primeiro lugar, porque a gente consegue garantir muito mais a gente deixa mais próximo ainda da situação, né, do contexto natural do rio. Então, sem revestimento, né, sem mudar o revestimento e de preferência trapezoidal, porque a gente consegue manter uma velocidade mais controlada, tá? Sempre que possível, a gente deve reservar faixas amplas, né, de ambos os lados para permitir as ampliações, que são essas faixas aqui, ó, né, faixas amplas aqui, ó, para permitir ampliações, ó. Aqui não está tão amplo não, né? Mas sempre que possível, deixar aí essas faixas para permitir as ampliações. As eventuais vias marginais, né, devem ser recuadas, que é exatamente para a gente ter essas faixas amplas aqui na lateral. A ocupação dos espaços que não são ocupados
deve ser planejada e regulamentada, porque senão o pessoal começa a construir e aí volta o problema, né? Do mesmo jeito. A bacia ela tem que ser olhada como um todo, tá? A visão holística da bacia hidrográfica é super importante. O comportamento da bacia, ele interfere em toda a bacia, então a gente tem que analisar ela completa. Os efeitos ajusantes também devem ser considerados, tá? E a gente tem que ter cuidado com os efeitos disjusantes, tá? A gente tem que considerar os efeitos ajusantes e ter cuidado com efeitos disjusantes também. Em caso de canalizações cobertas, tá? Que são as galerias, né, fechadas, a gente tem que ter, né, tem que tomar os cuidados adicionais, porque é a possibilidade de entrar em carga. É aquilo que eu falei. A sessão ela é aberta, mas de repente ela pode se tornar plena, e aí se a gente tiver sessão plena, deixa de ser conduto livre e passa a ser conduto forçado, e aí não vai dar certo, né? Considerar sempre a limpeza e a desobstrução durante a fase de projeto. Então, limpeza e desobstrução das galerias tem que ser consideradas desde o projeto. E evitar septos, né, e outras possibilidades de obstrução. Né? Tipo, a gente faz um exemplo desse parecido lá em Trau, com uma galeria que é assim, e aí por algum motivo estrutural eu precisei dividir ela no meio, né? Dividir em duas células. E aí, quando eu divido a mesma galeria em duas células, a minha vazão transportada, ela reduz, tá? Eu reduzo aqui a vazão de projeto. Quanto mais câmaras eu utilizar, menor vai ser a minha vazão de projeto. E aí é sempre bom evitar esse tipo de divisão, tá? A gente só faz mesmo se for muito necessário. O ideal é ter a célula mesmo, aproveitando toda a área aqui em unidade, né? Porque aí fica um negócio mais legal. E as limitações das canalizações, né? Que é o que foi feito, que a gente vem comentando. Então, assim, ao tentar afastar os excessos de vazão rapidamente, né? Através de canalizações, a gente agrava a situação de jusante, né? A jusante do equipamento. Atuam, né? As canalizações elas atuam corretivamente e eles tendem a resolver problemas de forma localizada, né? Não considera o efeito na bacia, o que é bem perigoso, não ataca a causa do problema e não atua na fonte dos excessos de água, que é o uso e a ocupação do solo. O que é que ela faz? Ela simplesmente absorve o excesso de água e joga para fora, né? Ela não trata o problema inicial, tá? A tendência atual do projeto de canalização é limitar as velocidades no canal, que é exatamente imitar a natureza, né? Baixas velocidades, e combinar as bacias de retenção e detenção para diminuir essas vazões de dimensionamento. Quanto menor as vazões, mais fácil da gente controlar, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né, sobre macrodrenagem. A gente vai continuar discutindo um pouco, mas por hoje fiquem aí com a minha dancinha da caveira, que eu estou só o resto.